vocês terem controle, o livro do Miguel já foi feito, já foi publicado há muito tempo, tá? Então, existe umas diferenças do que está valendo na atualidade e o que está valendo no livro, tá? No livro do Miguel, os nomes desses pontos estão desatualizados, tá? Porque, na verdade, o que é chamado, né, são pontos colaterais e pontos subcolaterais. Tá? Mas vamos lembrar que esse daqui, que está no slide, é o que está valendo no dia a dia. Só que o livro está desatualizado. Ele chama alguns de pontos laterais. Tá? No nosso caso aqui, é só lembrar que norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais. Os pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E os pontos subcolaterais são norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Daqui o que nós precisamos tirar é o seguinte. Júlio, o que você quer contando essa história toda? Eu quero que você entenda o que significa direção para a gente. Por exemplo, em amarelo aqui, que direção é esta? Eu acabei de desenhar. Esta é a direção noroeste, sudeste. Ok? Em verde agora. Júlio, que direção é essa? Esta é a direção oeste-leste ou leste-oeste. Em roxo agora. Júlio, que direção é essa? Essa é a direção norte-sul ou direção sul-norte. O que eu estou falando para vocês? A direção, na verdade, podemos dizer que é a angulação que a reta tem em relação a essa rosa dos ventos. Então, essas são direções, tá? E há de se ressaltar que direção não é a mesma coisa que sentido. Direção norte-sul. Mas se você está saindo do sul para o norte, você está na direção norte-sul, sentido norte. Se você está saindo de oeste para leste, você está na direção oeste-leste ou leste-oeste, indo na direção leste. Ok? Esse é o conceito de direção. Direção e sentido são duas coisas diferentes. Tá? Como eu já disse, direções do mar. Direção norte-sul, oeste-leste, sudoeste-nordeste. Sentido norte-sudoeste, leste-noroeste, sul ou oeste. Este é o sentido. O sentido é sempre assim, para onde você está indo. A direção nós podemos entender que é em que trilho você está andando. O seu trem está indo para o centro da cidade ou está vindo do centro da cidade. Tá? Você ir ou vir do centro da cidade, você está sempre na mesma direção. Agora, quando você vai para o trabalho no centro da cidade, você está indo no sentido centro da cidade. Tá? É errado falar estamos indo na direção norte. Não, direção norte está errado. Estamos indo no sentido norte. E para relembrar aqui, atenção, em vermelho na nossa parte de baixo do slide, direção é diferente de sentido. Agora nós vamos passar a ver o conceito de direção de referência. A gente já entendeu o que é direção e o que é sentido, né? Então agora vamos ver, em termos de navegação, quais são as direções de referência que nós utilizamos. Primeira delas é o norte verdadeiro ou o norte geográfico,
que nada mais é do que a direção do eixo norte-sul ou sul-norte dos polos da Terra. Polo norte na parte norte e polo sul na parte sul. E agora temos também o conceito de norte magnético, que aí é um outro conceito que nós vamos ver, que é uma outra direção de referência, mais voltada à propriedade do magnetismo da Terra. E também, por fim, nós vamos ver qual é o norte da agulha. O norte da agulha, na verdade, é o norte visto dos equipamentos de medição de ângulo, seja ele agulha magnética, agulha giroscópica. Tá? Nós vamos também esmiuçar todos eles. Mas, direções de referência que nós precisamos ver aqui para navegação é norte verdadeiro, também chamado de norte geográfico, norte magnético e norte da agulha. Outro conceito que nós também precisamos ver é o conceito de proa. A proa é a direção para a qual está apontando um navio ou uma embarcação em determinado instante. Esta direção varia ao longo da derrota devido a ações de fatores externos, ventos, correntes, marés, vagas, ou se o timoneiro estiver errando. Então, quando você fala assim, estou saindo do ponto A para o ponto B, e eu tenho que estar, para sair do ponto A para o ponto B, o meu rumo é o rumo 060. É errado você falar que, não, a minha proa é 060. Não. O seu navio pode estar com proa no 060, tá? E ainda assim, em relação à superfície terrestre, a Terra, você está navegando sobre o rumo verdadeiro 060. Então, do inglês, proa é o chamado de heading, tá? E o tal do rumo é o chamado course. Tá? Então, não confunda. Proa e rumo são duas coisas diferentes. Proa é a direção para a qual está apontando o navio em um determinado instante, ok? E direção, isso vai variar ao longo da derrota. O exemplo mais clássico disso daí é o seguinte, é o navio estar se deslocando lateralmente em direção a um cais, tá? E esse deslocamento lateral em direção ao cais, ele tem uma direção de deslocamento, só que uma proa completamente diferente. Vou colocar aqui para vocês aqui um desenho rápido. Aqui. Vamos imaginar que esse nosso retângulo aqui, lilás, é o nosso navio e que a borda do nosso quadro aqui, ele é o nosso cais, tá? Em roxo aqui também, tá? O movimento do navio em relação ao cais. Aqui eu vou botar, tá? Aqui é a popa e aqui é a proa. O movimento do navio indo em direção ao cais é representado pela seta verde, indo em direção ao cais. Se eu fosse falar que o topo do quadro é o norte, o rumo que esse navio está tomando é o rumo (180), tá? Agora, qual é a proa desse navio? A proa dele é 090. Tá? Isso aqui é só para deixar claro para vocês entenderem qual é a diferença entre rumo e proa. Tá ok, pessoal?
A gente termina por aqui e continua na próxima aula, tá? Ok, muito obrigado.